Salve, salve galera! Estamos aqui mais uma vez no canal RDA News, trazendo os principais fatos do dia de hoje, desse dia 14 de setembro de 2023. Gostaria de começar dizendo que temos muitas notícias importantes e, antes de mais nada, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever e nos ajudar a crescer. E ainda mais, não esquecer de deixar o seu like, muito importante. Vamos trazer aqui os principais fatos do dia. Então, fica até o final que vamos trazer bomba, notícias bombásticas para vocês. Fica até o final, acompanha até o final que você vai se surpreender com o que a gente vai trazer. Vamos começar aqui com uma boa notícia, né, que traz o presidente Lula. Hoje o presidente Lula falou, né, para todos os prefeitos, todos os governadores do Brasil. Nos últimos dias, né, começou uma campanha de desinformação, uma campanha de fake news, né, falando que os prefeitos, as prefeituras estão quebrando, né, que o governo Lula está quebrando as prefeituras. A gente sabe que o reflexo de muitas crises que algumas prefeituras vêm enfrentando ainda é reflexo, né, das ações irresponsáveis de Jair Bolsonaro no ano de 2022 para tentar a reeleição. Uma das medidas mais criminosas que o governo Bolsonaro tomou foi imprensar os governadores para que eles, né, acabassem com a cobrança de ICMS nos combustíveis. Por tabela, os estados e municípios pararam de arrecadar. Lembrando que o ICMS dos combustíveis era uma grande fonte de arrecadação para as prefeituras e para o estado, né? Então, o presidente Lula, ele gravou mensagem, em pronunciamento, falando que nenhum prefeito iria receber menos do que recebeu em 2022, que ainda no ano de 2023 as prefeituras não irão receber menos recursos que receberam em 2022. A gente sabe que esse primeiro ano de governo Lula é um ano de muito desafio, um ano literalmente de arrumar as finanças, porque Jair Bolsonaro acabou com o Brasil e não deixou orçamento para nada nesse ano de 2023. Só para lembrar, né, fazer uma pequena retrospectiva, se não fosse a famosa PEC da transição aprovada ainda no ano letivo de 2022, né, lá em dezembro, o Brasil tinha realmente, literalmente, quebrado e parado tudo. Então, o Congresso, ainda em dezembro de 2022, aprovou a PEC da transição, onde liberou mais de 100 bilhões de reais para que o governo pudesse manter a máquina funcionando. E aí, por consequência disso, dessas atitudes irresponsáveis de Bolsonaro, né, que queria se eleger a todo custo, agora a conta chegou. Só que Lula, né, responsável e atencioso como é e preocupado com os municípios, já prometeu que não vai faltar dinheiro para cidade alguma, né? Então a gente fica feliz com essa notícia que o presidente Lula dá para principalmente os prefeitos. Agora a gente vai vir aqui, né? Essa primeira notícia que eu trouxe para vocês foi do portal 247. Agora eu vou trazer para vocês uma reportagem que está aqui no G1, é uma notícia muito importante, que traz o seguinte: blogueiro e radialista preso no Paraguai são entregues à PF pela Ponte da Amizade. Quem é esse blogueiro e quem é esse radialista? São os dois foragidos que, junto com George Washington, tramaram e colocaram aquela bomba num caminhão-tanque no aeroporto de Guarulhos.
Ambos fugiram para o Paraguai, foram presos lá e hoje entregues às autoridades. O Wellington de Macedo de Souza foi condenado por tentar explodir a bomba em área do aeroporto de Brasília. Pitangui é suspeito de participar dos atos antidemocráticos. A Interpol fez pedido de cooperação para prender os dois foragidos. Então, né, os dois estão presos já em solo brasileiro e agora vão começar a pagar pelos seus crimes, né? Crime esse de terrorismo que, caso verdadeiramente tivesse dado certo, hoje a gente ainda estaríamos contando os mortos, né? Tendo em vista, né, uma bomba em um caminhão-tanque no aeroporto no dia de Natal, o planejamento dessa ação era para ter causado uma grande tragédia. Podemos dizer até a maior tragédia nacional. Bom que o plano deu errado. Tamanha incompetência, né, dos patriotas criminosos. Continuando aqui, ainda na questão, né, agora a gente vai trazer uma reportagem do portal DCM, que traz o seguinte: Cid diz que dinheiro da venda de joias, né, dos dois relógios foi entregue em mãos a Bolsonaro. Então, em depoimento, no acordo de delação, Mauro Cid confessa que entregou em mãos dinheiros da venda de dois relógios ao próprio presidente Bolsonaro. Só para vocês entenderem aqui um pouco do contexto, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, disse em depoimento à Polícia Federal que entregou o dinheiro pelas vendas de dois relógios de luxo em mãos ao ex-presidente, né? A informação é da revista Veja. O presidente, abre aspas para Mauro Cid, o presidente estava preocupado com a vida financeira. Ele já havia sido condenado a pagar várias multas, disse o tenente-coronel. De acordo com o militar, o dinheiro da venda dos relógios foi depositado na conta do pai dele, o general Mauro Lorena Cid, sacado em espécie e repassado a Bolsonaro em mãos para ele, afirmou Mauro Cid, né? Então, aos poucos, começa a vazar o teor dos depoimentos da delação de Mauro Cid. E aí a gente vai vendo o capitão ficando cada vez mais complicado, né? Indícios, já são muitos, indícios fortíssimos dos crimes de Bolsonaro começa a ganhar materialidade com os depoimentos de Mauro Cid. Então, vamos aguardar qual será o próximo vazamento, né, de crimes, de notícias de crimes de Bolsonaro. E uma outra notícia falando sobre, né, justiça, a gente traz que hoje o Supremo Tribunal Federal começa a fazer história, onde condenou 3 patriotas terroristas, né, 2 a 17 e 1 a 15 anos de prisão, pelos diversos crimes cometidos no 8 de janeiro de 2023, famoso dia da tentativa de golpe. Então, hoje o Supremo começa a fazer história, né, com essas condenações. Sabemos que são quase 1.300 processos, né, que os julgamentos ainda vão perdurar por muito tempo. Porém, o Supremo deve continuar fazendo justiça, tamanha quantidade de provas que os próprios patriotas fizeram contra eles próprios, né? Então, estão sendo condenados, podemos dizer que
com muita facilidade. Se existiu alguma investigação fácil, né, para comprovar a prática de crimes, foram essas investigações do ato golpista de 8 de janeiro. Porque os patriotas seguros, né, confiantes de que o golpe iria dar certo, produziram milhares de provas contra si mesmo. E aí ficou fácil para a Polícia Federal identificar cada um e apresentar as provas para a Justiça. Então, preparem-se, né, que nesse primeiro momento está sendo julgado os executores, porém, a gente sabe que a Polícia Federal realizou nos últimos dias várias diligências em relação aos financiadores, né, que já subiu um degrau, né, na pirâmide e está avançando rumo aos, né, como é que se diz, incentivadores, né, os líderes desse golpe. Então, por esses dias, irá surgir notícias de peixes grandes, né, como foi falado pelo ministro Alexandre de Moraes, pessoas com prerrogativa de foro, o que quer dizer que políticos, deputados e senadores estão sendo investigados. Alguns nomes são notórios, não vou nominar aqui, mas alguns nomes são notórios, né, é de conhecimento de muitos, que incentivaram os golpes. Então, as investigações estão avançando, o julgamento e as condenações dos executores começou e a qualquer momento chegará nos peixes grandes, nos famosos tubarões. E a gente fica aguardando, torcendo para que a justiça seja feita. É isso aí, galera. Gostaria de agradecer a você pela presença aqui até o final. Se você chegou até aqui é porque você gostou do conteúdo, você gosta do canal, então mais uma vez eu te peço, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda o canal RDA News a crescer e não esquece de deixar seu like, é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e mostrar para mais pessoas. Salve, salve e até amanhã!